Oi, aqui é a Magda do canal Interiores Exteriores. Hoje vou mostrar um apartamento de 56 metros quadrados, onde a paixão dos proprietários aparece em várias transformações feitas por eles mesmos. Oi, eu sou a Carolina. Oi, eu sou o Lucas e já moramos em Łódź há 5 anos. Esta é a Gamora e ao lado no sofá dorme o Fado. Fizemos quase tudo sozinhos. Ok, a primeira reforma foi colocar azulejos e tal. Claro que foi um profissional, mas coisas como pintar as paredes, isso fazemos com frequência, porque reformamos em média a cada 3 meses. Os móveis gostam de mudar de cor, as paredes gostam de mudar de cor. No início, ao decorar o apartamento, tínhamos a regra de que cada cômodo teria a decisão final de um de nós. E, por exemplo, no banheiro era a voz do Lucas e O ateliê era... a sua eu tinha no quarto e na sala. O corredor era neutro, qualquer um podia vetar. Se inventassem algo ou eu não gostasse, podia vetar. Não era como se tivéssemos 10 vetos, mas tínhamos esse limite definido para 2 vetos, para que isso também não durasse para sempre. Diferente de uma casa tradicional, onde a mulher sempre decide. Nós sempre tomávamos as decisões juntos. Muitas coisas, na verdade, já tínhamos escolhido muito antes da reforma, antes de nos mudarmos para o apartamento. Então achamos que automaticamente tudo foi um pouco mais rápido já na fase da própria reforma e do design do apartamento. No início o apartamento era todo preto, como dá para ver na cozinha. Agora, atualmente temos muito mais cor e muito mais elementos com o passar do tempo. Nossas paixões agora estão mais visíveis, diferente do início, quando tudo era minimalista. Sim, por todo o apartamento estão escondidas, guardadas, várias pequenas coisinhas que de certa forma nos caracterizam. Começamos, como sempre, pela entrada. E aqui logo temos um armário para sapatos. Mas na verdade não é para sapatos. Dentro tem outras coisas. Aqui, por exemplo, bolinhas para os cachorrinhos. E onde então estão escondidos os sapatos? Um guarda-roupa inteiro foi destinado para eles. Aqui está a parte do Lucas e aqui a da Carolina. No corredor há muito espaço para armazenamento e este armário para sapatos é mais raso. Tem 40 centímetros e deste lado já há armários com profundidade total de 60 centímetros. O primeiro é para casacos, bolsas e embaixo tem até um cesto para roupas sujas, que não cabe no banheiro. Como vocês podem ver, aqui em cima está cheio e quando chegam visitas, as roupas delas vão para os ganchos que foram colocados na lateral do armário. Aqui mais adiante temos mais um armário e esse de canto, que serve como uma despensa, um depósito para coisas de várias categorias. Embora os puxadores de madeira dos armários sejam muito simples em sua forma, foram presos bonequinhos de Lego neles e, graças a isso, todo o corredor fica mais interessante, mesmo sendo um detalhe realmente pequeno. Mas são justamente os detalhes que influenciam como percebemos os ambientes. Vejam que as caixas técnicas foram pintadas com a mesma cor e a mesma tinta das paredes, o que faz com que se misturem muito bem. Ao lado, temos uma porta, e é uma porta comum, de madeira crua, que muitas vezes pode ser comprada por um preço bem acessível. Aqui, elas foram envernizadas, então tem uma cor que combina com este interior. Além disso, ainda foram protegidas com óleo. Essas portas de madeira crua são uma escolha muito legal, porque oferecem realmente muitas possibilidades. Você pode personalizá-las de várias maneiras depois, pintando, envernizando. As opções são realmente inúmeras e elas têm preços muito bons. E é madeira, então no futuro, se precisar, você também pode restaurar e modificar. Por isso, se vocês estão pensando em portas, considerem essa opção. Falando em portas, vocês devem estar curiosos para saber para onde elas levam. Essas aqui levam ao banheiro, atrás de mim fica o quarto. E do outro lado do armário temos a passagem para a sala com a cozinha. Aqui não tem porta, essa é do escritório. A sala está integrada com a cozinha, o que recentemente tem gerado bastante polêmica nos comentários. E reparem que a área de estar tem cores claras, enquanto a parte da cozinha é escura. Temos armários pretos e, entre eles, em vez de azulejos na parede,
foi colocada uma antiga parede de tijolos do século XIX, que faz uma referência muito legal aos prédios antigos que predominam nesta parte da cidade. Nossos interiores ficam mais bonitos justamente quando cuidamos dos detalhes e escolhemos bem os materiais de acabamento. E vocês já se perguntaram como cuidar da sua privacidade na internet? No mundo de hoje, nossos dados pessoais são coletados por várias empresas, mesmo que não estejamos cientes disso. E é aí que entra o Incogni para ajudar. Incogni auxilia na remoção de seus dados pessoais de centenas de bancos de dados online. Tudo acontece de forma muito simples. Basta fazer login na plataforma e a Incogni cuida do resto. Assim, você tem mais controle sobre o que acontece com as suas informações. Teoricamente, você pode tentar fazer isso sozinha. Remover seus dados, enviar e-mails para empresas, mas sejamos sinceras. Poucos têm tempo para isso, e menos ainda fazem. Eu mesmo não faço. Eu nem consigo manter minha caixa de e-mails organizada. Imagina então se eu tivesse que fazer ainda uma investigação online dessas. O dia precisaria ter 3 vezes mais horas. Por isso, em vez de passar horas nisso, basta criar uma conta e o resto fica por conta da equipe do Incogni. Eles contatam mais de 230 empresas em nosso nome, as chamadas corretoras de dados, e solicitam a remoção dos nossos dados, automaticamente. Além disso, se nossos dados aparecerem em algum lugar novamente, a Incogni toma novas medidas para removê-los. Por isso, a ferramenta funciona por assinatura. É como se você contratasse uma assistente pessoal de privacidade. E entre os pacotes disponíveis, há um que também ajuda a cuidar da privacidade de outros membros da nossa família. Porque mesmo que você sinta que é cuidadosa o suficiente na internet, vale a pena se perguntar se temos essa mesma certeza em relação aos nossos entes queridos, como filhos, pais ou avós. Se vocês quiserem testar o Incogni, façam isso agora usando o meu código WNITRZA. Com ele, vocês conseguem desconto, o 60% mais barato. Lembrem-se de que o Incogni oferece garantia de reembolso total nos primeiros 30 dias, caso vocês não fiquem satisfeitos. Então, vocês podem testar sem risco e depois decidir se realmente é um produto para vocês. O link está na descrição. Voltamos agora a falar da cozinha, e aqui vocês podem ver como a mobília foi planejada. Ao lado da geladeira, há um armário estreito, depois uma gaveta com cestos sob a pia e a lava-louças próxima à pia, o que é prático. Depois temos um armário de canto, o forno com uma gaveta embaixo, e aqui 4 gavetas, sendo uma delas bem profunda, e no final tem a península com prateleiras abertas. Vamos parar um momento no armário de canto. Vejam que ele tem 2 prateleiras deslizantes e, assim como embaixo, ficam os utensílios maiores. Em cima também tem muitos itens alimentícios menores e leves, porque essas prateleiras não são muito estáveis, mas coisas leves podem ficar aqui tranquilamente. Você pode puxar, tem acesso a tudo. No entanto, surge a pergunta: será que realmente armazenar itens pequenos assim nessa prateleira é o mais adequado? E ultimamente, fala-se cada vez mais que, na verdade, se colocarmos gavetas em vez de um armário de canto, deixando o canto totalmente sem uso, pode ser que, ao contrário do que parece, mesmo com o canto vazio, caibam mais coisas e fique mais prático. Como isso é possível? Depende muito do que queremos armazenar. Se for para guardar panelas grandes, frigideiras enormes, esses utensílios com cabos que ocupam muito espaço, então realmente essas prateleiras grandes, armários de canto, são boas e, na minha opinião, funcionam de forma ideal. Por outro lado, se quisermos guardar coisas menores, as gavetas podem ser definitivamente mais práticas. E pode haver muito mais gavetas do que apenas 2. No momento em que tivermos 4 níveis, ou até 5 ou 6, o acesso a cada item será definitivamente melhor e caberá muito mais coisas lá. Além disso, as gavetas realmente preenchem bem os cantos e aproveitam esse armário individual. Talvez não perfeitamente, mas com certeza de forma muito mais precisa do que aquela prateleira deslizante de armário de canto. Então, quando somamos tudo isso
e consideramos o que queremos armazenar, a resposta sobre o que escolher não é nada óbvia e pode ser que deixar o canto vazio seja mais vantajoso para nós. Não é óbvio? Pois é. Então levem isso em consideração. Vale a pena pensar sobre isso. E agora olhem para cima, porque o armário de canto superior também é interessante. Dentro, há prateleiras giratórias. Vejam que temos 2 portas aqui. Alcanço ambas e, quando giro a prateleira, posso acessar facilmente os itens que estão no fundo. Essas portas pretas de armário de cozinha são de uma ótima coleção feita de madeira. E dizem que a madeira envelhece bem, que é fácil de restaurar e que, no geral, é um material atemporal e de qualidade. E tudo isso é verdade. No entanto, reparem que se tivermos frentes pintadas de preto e aparecerem alguns amassados ou lascas, eles vão ficar na cor da madeira. Então, enquanto essa frente também for de madeira, realmente esses possíveis defeitos não ficam muito visíveis. Mas se a frente já estiver pintada de preto, infelizmente, isso chama um pouco a atenção. E aqui, perto dos puxadores, apareceram esses pequenos defeitos. Claro que com a madeira dá para fazer algo sobre isso no futuro. Mas também não vamos nos enganar, não é algo totalmente simples que se faz de imediato. Na cozinha, acima da bancada, há apenas uma tomada dupla e pode parecer que é pouco, mas nada disso. É mais do que suficiente aqui, especialmente porque a cafeteira e a chaleira ficam no fogão, então não há necessidade de conectá-las. O que pode ser um pouco problemático é a localização dessa tomada, que fica no canto. Isso tem a vantagem de ser fácil de esconder, mas por outro lado, fica bem mais longe e é desconfortável de alcançar. Nas prateleiras abertas ficam os eletrodomésticos, mas eles não ficam visíveis, porque foram escondidos em caixas de madeira e, graças a isso, toda a ilha parece muito mais estética. Na sala de estar, o papel principal é desempenhado pelo sofá claro, acima do qual há uma galeria de fotos e ilustrações. Mas nem sempre foi assim, porque ao longo dos anos os apartamentos passam por mudanças. Antigamente, nessa parede havia padrões pintados. Em vez do sofá, havia um grande sofá de canto que ficava do outro lado e cobria parcialmente a janela. Primeiro, entrava um pouco menos de luz no quarto, mas também, como ele bloqueava a vista para a varanda, limitava o espaço e o quarto parecia menor. No mundo ideal, se os cachorros não sujassem, teríamos um tapete lindo de lã. Claro, claro. Mas não temos, porque não dá para lavar na máquina. Sim. Não limpa rápido? Na verdade, basta um dia chuvoso, os cachorros voltam de fora e todo o tapete já era. Da mesma forma, temos um sofá adaptado para nós, para que seja fácil tirar a capa. E lavar. Secadora. Em um dia tudo já estava pronto novamente, né? Então tivemos que aceitar essa concessão sem muito controle. Bem em frente ao sofá, em vez de uma televisão, há um armário com plantas. E é um armário antigo que foi renovado. Ela já teve algumas versões, mas agora está azul clara e vejam que tem 2 puxadores em cada porta. Por quê? Antes eram puxadores que estavam um pouco quebrados e precisavam ser trocados. Mas não foi tão fácil encontrar novos puxadores com o mesmo espaçamento. Por isso, no final, essa solução foi escolhida. Na minha opinião, é prático e definitivamente fica muito interessante. No canto do quarto, na vitrine, foram expostas várias coleções e temas de interesse. Embaixo, temos discos de vinil e em cima coleções de burrinhos. Já atrás da vitrine, há uma cortina que esconde o radiador. A varanda fica do lado sul, em um andar alto. Além disso, não há nenhuma árvore aqui perto que possa fazer sombra. Por isso, no verão faz muito calor aqui. Tem muito sol, é quente e, infelizmente, as plantas têm dificuldade para sobreviver. Por isso, acabaram sendo substituídas, em sua maioria, por plantas artificiais. E, além disso, há muitas lanternas, luzinhas, tapetes e almofadas aqui, o que deixa o ambiente muito aconchegante. E, embora hoje esteja chuvoso e nublado, imagino que no verão, em um dia quente, este pode ser um lugar maravilhoso para relaxar. Atrás da parede da sala de estar fica o ateliê, que na verdade é um cômodo multifuncional, pois serve não só para trabalhar e praticar hobbies, mas também para relaxar e receber convidados. Esse cômodo muda de função facilmente.
Vejam que a escrivaninha tem 2 tampas dobráveis, então pode ser uma mesa bem grande ou ocupar bem pouco espaço. Ali tem um sofá, um futon, que pode virar uma cama. Então, quando fechamos a escrivaninha e abrimos o sofá, de repente o espaço aqui muda completamente. E essa versatilidade desse quarto é fantástica. Então, logo depois de me mudar para cá, esse quarto estava muito vazio, porque vocês sabem como é no começo. Primeiro a gente organiza a cozinha, o banheiro, o lugar para dormir. E esses quartos extras vão ganhando vida mesmo só com o tempo. E com o tempo, também começaram a chegar mais móveis aqui. Foram aparecendo aos poucos mais armários. Aqui temos uma estante com portas, aqui uma linda cristaleira rosa, onde vocês podem ver como várias coleções estão expostas de forma maravilhosa. Temos aqui lindos sapatos, conjuntos de blocos de montar e várias figuras. Hoje em dia, quando pensamos em um lugar para armazenamento, muitas vezes nos vem à mente armários com organizadores legais ou algum tipo de compartimento. Mas, na verdade, também existem espaços legais para armazenamento que não são nada óbvios, como, por exemplo, atrás do sofá, atrás da cortina. Antigamente, quando as pessoas moravam em espaços menores, essas formas de esconder coisas eram óbvias. E hoje em dia, tenho a impressão de que muitas vezes nem pensamos nisso, mas na verdade são truques muito práticos, porque quando algo está atrás da cortina, não dá para ver de jeito nenhum, mas está totalmente à mão. Aqui, vocês nunca imaginariam que objetos tão grandes estão escondidos debaixo da janela. E não seria nada fácil colocá-los em algum armário. Eu uso um recipiente embaixo da minha cama, porque ele é grande e coisas difíceis de guardar cabem muito bem lá. Mas, claro, nem todo mundo tem esse espaço. Então lembrem-se de que às vezes é preciso usar um pouco a imaginação e recorrer aos métodos das nossas avós. A vida é feita de mudanças constantes e nossos ambientes também mudam. E esse cantinho é um ótimo exemplo disso. Antes, havia uma cadeira de balanço pendurada aqui em um gancho no teto. Agora, nesse gancho, já está pendurada uma plantinha. O quadro que temos aqui na parede costumava ficar pendurado na casa da vovó. A ideia para essa parede era que ela tivesse um caráter mais rústico e, por isso, estava planejado usar concreto decorativo. Mas acabou que um efeito parecido pode ser conseguido usando cola para isopor. Sério. E o mais importante, com a cola ficou mais de 10 vezes mais barato. Já que estamos falando de custos, vou contar para vocês quanto custou terminar este apartamento em 2020. No total, ficou mais de 70 mil, mas lembrem-se também que não é o resultado que vemos agora. Estamos falando só dos custos para preparar o apartamento, mas ao longo dos anos surgiram outras despesas, então esse valor deve ser 10 a 20% maior. E o que está incluído nesse valor? Os valores principais são mão de obra, 15 mil, pisos com assoalho de madeira em 2 quartos e azulejos nos outros, totalizando 5.300. Móveis e eletrodomésticos, ou seja, armário de banheiro com pia, guarda-roupas, tanto no corredor quanto no quarto, além de toda a cozinha com quase todos os eletrodomésticos, exceto a geladeira, totalizando 26 mil no quarto, a uma cama de madeira com 1,60 metros de largura. E foi justamente para esse tamanho que as tomadas foram adaptadas e instaladas dos 2 lados, para que ficassem acessíveis e a cama não as cobrisse. O problema é que a cabeceira escolhida na época acabou sendo mais larga do que a cama. E aí houve um conflito. Então, como vocês podem ver, mesmo levando em conta diferentes medidas, é muito fácil deixar passar alguma coisa e acabar tendo esse tipo de problema. Então isso simplesmente acontece. Felizmente, a maioria dos itens do mobiliário pode ser trocada, e aqui realmente houve mudanças maiores, porque a parede mudou de cor, e por isso a cabeceira foi feita em um tom mais claro, e a atual, de forma alguma, entra em conflito com as tomadas. Deste lado do quarto, há um grande guarda-roupa com portas de correr, que tem a vantagem de, mesmo com uma passagem estreita, não haver problema para abrir a porta. Mas, por outro lado,
Quando uma pessoa está usando a sua parte, a outra definitivamente não pode usar a dela ao mesmo tempo. E vejam como o espaço foi organizado por dentro. Tem gavetas aqui com frente de vidro transparente e aqui gavetas tipo cestinhas. Isso acontece porque a disposição inicial do armário por dentro era um pouco diferente, mas com o tempo as necessidades mudaram e ele foi um pouco atualizado. Infelizmente, essas gavetas nessa cor já não estavam mais disponíveis na loja. Então tivemos que dar um jeito diferente, mas infelizmente a prateleira já teve que ser branca. Esse é o interior do armário, então não faz tanta diferença, mas é uma pena que até móveis modulares tenham coleções limitadas, dificultando adaptar nossos móveis às necessidades que mudam com o tempo. Com certeza seria muito melhor se tudo estivesse disponível o tempo todo, mas infelizmente não é tão simples assim. O armário é modular, não feito sob medida, então ficou um espaço ao lado para ser aproveitado. E no final, colocamos aqui uma estante de madeira de lado, porque precisava ser mais profunda do que larga. Como se sabe, normalmente as estantes são mais largas do que profundas, então colocá-la ao contrário resolveu o problema. E além disso, vejam como as coisas estão organizadas aqui. Na frente, as molduras fazem com que não se vejam os objetos escondidos no fundo e o espaço parece mais organizado. Ao lado da cama, há criados mudos antigos que foram renovados. E aqui do lado, uma estante de madeira, mas diferente do armário, que foi deixada na cor da madeira, ela foi pintada da mesma cor das paredes, o que faz com que se integre muito bem ao ambiente. Como a janela é grande, quase até o chão, o radiador não pôde ficar embaixo dela, mas sim ao lado, e às vezes você pode optar por um modelo alto e vertical, que não ocupa tanto espaço na parede. Mas aqui temos um radiador comprido, que dominava bastante a decoração desse ambiente. Por isso, ele foi coberto com uma peça de macramê feita à mão, pendurada aqui em uma estrutura de madeira, em um bambu, digamos assim, um graveto, e ficou muito bonito. Sinceramente, já vi várias capas para radiadores, mas essa realmente me impressionou muito. A penteadeira é preta e, como já é de conhecimento geral, tampos pretos podem ser problemáticos, porque a poeira aparece mais, mas no geral dá para conviver com isso. No entanto, no caso da penteadeira, isso é bem mais problemático, porque toda vez que faço maquiagem cai um pouco de pó. E o pó é mais claro que o preto, então aparece muito, suja bastante e não é tão fácil de limpar. Por isso, no final das contas, coloquei um novo tampo de compensado e agora está muito mais prático. No banheiro, temos azulejos brancos e que imitam madeira, que são escolhas consideradas mais neutras, mas não se deixem enganar, porque no teto temos uma verdadeira ousadia. É um papel de parede estampado que definitivamente dá um caráter único a esse banheiro. O armário da pia não era dessa cor desde o início. Ele foi pintado depois. E reparem que ele fica encostado na parede lateral aqui. Eu já me perguntei se as gavetas aqui, sem nenhum acabamento, não iriam bater na parede. Mas não tem esse problema. A pia fica um pouquinho para fora em relação ao armário e cria esse espaço que a gente precisa para poder usar a gaveta tranquilamente. A máquina de lavar e a secadora, teoricamente, ficam no canto. Então não estão muito expostas, mas como aqui tem a pia com o espelho, o lado da máquina de lavar e da secadora acaba refletindo no espelho e não ficava nada bonito. Por isso foi feita uma proteção aqui. Não foi feito um armário inteiro para a máquina de lavar e a secadora, só um lado mesmo, onde foram desenhadas folhas. Exatamente o mesmo padrão que está no papel de parede, no teto. Esse lado está colado embaixo na máquina de lavar, em cima está preso com umas fitas elásticas especiais e fica super firme e com uma aparência muito bonita.
Obrigada por assistir. Tchau, tchau.